Vem, vem, cheguei! Pede pra ele falar sobre alienação parental por avós e madrastas. Ai, meu pai. Tem isso também, né? Tem. Alienação parental não pode ser perpetrada ali por qualquer um que tenha um convívio direto com a criança. Então, se a responsabilidade, ou seja, o responsável legal pela criança for um tio, ele pode praticar alienação parental. Se o responsável legal for uma avó, ou até mesmo for a convivente, for a visita, pode ser praticado. O que é alienação parental? É o ato de, em poucas palavras, fazer a caveira do outro genitor para aquele genitor, ou para o que é o guardião, ou seja, do convivente para o guardião, ou vice-versa. E também o fato de prejudicar ou interromper o convívio daquele que visita, ou também o inverso. Então, pode ser praticada por avós, por pais, por mães. Eu tenho minha opinião pessoal comum, sobre, né? Falar mal, sobre sobre alienação parental. Na minha concepção, essa é uma lei extremamente prejudicial, é uma lei que ela faz um serviço para mães, para mulheres, mas enquanto ela é vigente, nós temos que saber orientar ali, explicar aos clientes o que é. Então, é falar mal, impedir o convívio, fazer falsa denúncia contra o outro genitor. E pode ser praticado tanto pela madrasta quanto pela avó, no caso. E comprovada a prática de alienação parental, vai desde uma advertência até a interrupção da convivência. E em alguns casos extremos, até mesmo a perda do poder familiar, ou seja, realmente Direito de afastada. visitar, né? Não só dia de visita, mas em alguns casos até retirar nome. Sério? Sim, hoje nós temos a ação aí que, apesar de ser muito complexa e não usualmente aplicada, mas a ação de destituição do poder paternal. Você tem um filho com o cara e esse cara sumiu a vida toda e depois você se relacionou e o padrasto acabou virando o pai. Aí, neste caso, você faz adoção socioafetiva pelo padrasto e destitui. O pai biológico, ele sai da vida definitiva do filho. Não é fácil. Não é fácil porque ainda temos algumas divergências em discussão nos tribunais superiores, como ficaria a questão de sucessões, herança, questão previdenciária, mas existe sim, existe decisão, existe previsão legal para isso. É só um processo mais complicado do que os demais. Eu parto do princípio que se o cara não tá... Às vezes eu vejo você respondendo umas perguntas, eu fico assim, cara, mas por que a pessoa tá fazendo tanta questão? Assim, Sim. Porque eu não consigo me colocar nessa situação. O cara não quer ver. Não demonstra um carinho pela criança. E às vezes aparece depois de 3, 4 anos querendo visitar, querendo pegar a criança. Sabe? Tipo assim, eu preferia que sumisse de vez, sabe? Aí eu já faria esse processo aí, já tira como pai e pronto, acabou. É que não podemos fazer assim com esse curto prazo. Tem que analisar Sim. ali se é prejudicial, se atende o melhor interesse da criança ou não. Aqui, o que você falou aqui nós vemos muito, inclusive, no escritório, né? Agora, falando inversamente. A mãe, às vezes, não quer que o cara visite a criança. Aí nós conseguimos ali uma redução de convivência porque é prejudicial. Aí o cara não vai um único dia. A mãe, durante 2 anos, nós trabalhamos para reduzir. O cara não vai um único dia. Aí a mãe vai, poxa, eu quero agora aplicar uma multa porque ele descumpriu. Tá, mas se você brigou sempre ali para que ele faz mal para o seu filho emocionalmente, se ele não for, neste caso específico, deixe. Não é melhor? Deixe, né? às vezes a paz também vale mais, a segurança jurídica também. A do que segurança ficar da criança cobrando. também. Cobrando o cara ali. Aí, um caso, nós tocamos o assunto, eu e o Renato, aqui antes de começar o podcast, né? Informações mal difundidas no Instagram. Vem ali milhões de advogados. Milhões não, que nós só temos 1.400.000, mas vem ali centenas, milhares de advogados e eles falam o seguinte, olha, se o pai não visita, você pode aplicar uma multa no pai. Realmente há previsão legal para você impor essas 30. Eu escrevi um artigo para o livro do Manual do Direito de Família que fala exatamente sobre isso. Tem previsão legal, você pode impor a multa. Mas se o cara não visita por livre, espontânea vontade, por amor, você acha que em algum momento esse cara, pagando R$1.000 de multa, para não ir, ele vai pegar a criança e vai amá-la? Até pode existir pais que funciona essa metodologia, por conta às vezes do horário, de atraso, mas eu sempre digo para a mãe, pense bem. Eu já atendi situações em que o cara foi aplicada a multa, a criança de 7 anos sentou no banco da frente do carro ali com ele virou para a criança relatando isso no estudo psicossocial, e falou assim, olha, falou um palavrão para a criança, eu só vim te buscar a praga, para não pagar a multa para aquela... Nossa. E citou um palavrão de baixo calão para a mãe. Ou seja,
para criança isso é muito pesado. Então, às vezes, o cara também usa isso como modo de tortura para a criança. Vai judiar, só vai cumprir para não pagar a multa. Tem pontos que a multa, e na maioria deles, não é viável. Você tem que colocar na balança. Você quer que o seu filho vá em segurança ou não vá às vezes, ou você prefere impor uma multa para que o cara pegue o seu filho não gostando dessa atitude e às vezes desconte nele? Exatamente o que eu penso. Eu preferia que nem vá, meu filho, some logo de vez. Daí, próxima pergunta, vai. Ô, Renato. Meu filho tem 12 anos e não quer mais ir para casa do pai. Tenho que falar com o juiz? Na verdade, ela quer... Não, ele falou que quando chega uma idade... Sim. Sim, mas aí a questão dessa pessoa aqui é tipo, o que ela faz, né? Quando a criança não quer ir. Ele não quer ir o quê? Não entendi o final. Ele tem 12 anos, não quer mais para casa do pai. Se ela tem que com quem ela tem que falar? Perguntou se tinha que falar com o juiz. Olha, normalmente não se fala com ninguém. Não existe na nossa legislação uma idade que fale assim, olha, aos 12 anos a criança já pode falar com o juiz. Aos 12 anos a criança ela tem a prerrogativa de decidir o que ela quer. Não tem isso na legislação. Mas aos 12 anos a criança entrou numa fase de pré-adolescência. Então vamos lá. A criança tem 2 anos de idade, ela não quer ir. Por mais que saiba que é sofrimento para a mãe, a criança vai ter que ir. E ali é diferente. O pai pega a criança chorando, põe no colo e leva para casa. Como ele vai levar um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos, à força para a residência dele? Não vai, porque se ele fizer isso, ele vai machucar o adolescente e ele vai responder por crime de maus tratos. Então, o primeiro obstáculo é o fator físico impede que ele leve essa criança à força. O segundo obstáculo, a criança, quando manifesta que não quer ir, a orientação para essa mãe é deixe que a criança fale diretamente com o pai. Ou seja, informe o pai, olha fulano, eu estou incentivando, mas a nossa filha ou filho não quer ir, fale com ela. Quando você faz isso, você demonstra que você não impede, mas na outra ponta você coloca a responsabilidade no filho, mesmo que precise fortalecer ele psicologicamente para isso. E quando isso ocorre, o pai pode te processar? Pode. Infelizmente o Brasil, o judiciário brasileiro é uma piada, todo mundo pode processar todo mundo porque tem o direito de postulação. Só que é diferente. Aos 2 anos, uma criança que normalmente não sabe falar, o cara vai forjar a prova de alienação parental, vai acusar a mãe e nessa situação específica, a mãe vai responder um processo e talvez ela seja condenada porque não vai ter muita prova. Vai depender ali dos fatos. O cara vai falar assim, olha, está impedindo. Agora, aos 12 anos é diferente. A maior prova é o filho. Então, o pai te processou? Tranquila, relaxa a cabeça. O pré-adolescente vai ser ouvido. Se for alienação parental, nós temos um artigo para isso, agora recente, de maio, de uma alteração da lei. E ele vai falar, eu não quero ir porque eu não quero. Mas e por que você não quer? Sua mãe fala mal do pai? Não fala. Sua mãe te impede? Não impede. Eu não quero ir porque eu não quero. Então a vontade daquele pré-adolescente deve ser preservada. Não obriguem os pré-adolescentes e adolescentes a irem. Após os 12 anos é uma idade segura para que, caso eles não queiram ir, você registre que não impede, deixe ele obedecer a vontade dele, obedeça a vontade do seu filho, e a partir dali, se o pai entrar com alguma ação, fica mais fácil você se defender. Respondido. Sabe o que me deu uma agonia agora, Evelyn? Aquela, quando ele falou quando a criança é pequena, que tem que levar. Me remeteu ao... Você remeteu também? Ao caso do Henri Borel, que a criança chorava e... Vomitava. Não tinha o que fazer, tem que deixar ir, né? Porque aí voltamos de novo à lei da alienação parental, que é um desserviço prestado à mulher. Por quê? Vamos à lógica aqui. Não só em abuso, mas em todas as situações que envolvem criança, a lei fala o seguinte: se a mãe ou o pai perceber que está acontecendo algo com a criança, por força do Código Penal, ele não pode ser omisso, está lá no seu artigo 13, salvo o melhor juízo, parágrafo 2º. Ele não pode ser omisso sob pena de responder criminalmente. Então, ele tem que proteger a criança. Se ele faz isso cumprindo a lei, ele corre o risco de responder um processo de alienação parental. Então, normalmente, as mães e os pais, com medo de responder e ter a visitação suspensa, eles forçam e entregam a força. Porque o judiciário fala, se você não entregar, você está dificultando a convivência. No artigo 2º da lei da alienação parental, você pode perder a guarda e a visitação. Aí, aquele pai, no caso do Henri Borel, ele tomou as medidas, ele fez o que tinha que fazer no processo, né? Noticiou, salvo melhor juízo, assim como em todos os outros casos. No caso do menino do Sul, eu não me recordo o nome, ele chegou aí no Ministério Público e falar, olha, eu não quero ir, agora inversamente, né, para casa
do meu pai. Então, neste caso, a mãe toma a prerrogativa de proteger a criança, mas a lei está ali para esforrar ela. Fica complicado. O judiciário te dá duas opções. A primeira opção é: cumpra sob pena de você ser penalizada. E a segunda opção é: se você não cumprir, eu vou te penalizar. Então, é a única, na verdade, né? Ou seja, não tem um viés ali. Se este pai tivesse, e ele deve pensar isso todo dia, eu tenho realmente ali desejo sempre que ele tenha luz na sua vida, mas ele deve conviver com essa ideia. Eu deveria ter feito algo, mas não tinha nada para ele fazer. Sim. Juridicamente. A criança tem situações no escritório de 3, 4 anos que eu vou contra a legalidade. Talvez eu receba uma representação quando eu falo isso aqui. Mas há uma linha tênue entre ser moral e ético e ser ilegal. Eu nunca, entre aspas, cometi um crime. Mas moralmente, eu já falei para mães que tinha indícios fortes de abuso, indícios fortes de agressão. Suma com seu filho. Eu vou responder judicialmente, talvez por isso, e na representação? Sim, e não tenho o menor temor. Nós temos que proteger as crianças. Em primeiro lugar, né? Sim, aí depois revertemos. Isso é até bíblico. Sim. Né? Ontem, eu vim para uma audiência aqui, minha cliente está assistindo, ela sabe disso, resolvemos, a guarda está com ela, mas ela não cumpriu a ordem judicial. O juiz mandou devolver a criança. Nós orientamos ali, aguarde até que saia a decisão, sob pena de descumprimento. Mas a juíza foi sensata e, após ali reiterados pedidos de que a criança estava em possível risco, porque estava investigando, ela voltou a guarda para a mãe. Então, esse é um exemplo da audiência de ontem, conseguimos resolver, fez um acordo bacana lá para a mãe, ficou tudo certo. Mas, na maioria das situações, a mãe visa proteger a criança. Um vídeo que viralizou agora recentemente do pai pegando a criança à força, a criança descendo na escada e usando os palavrões ali, olha, falando para assistente social, para oficial de justiça, né? O pai não vai jogar aquele creme branco em mim que eu tenho nojo. Eu vi esse vídeo. Aí, forçou. Se não tivesse dado a repercussão que deu, você acha que o Tribunal de Justiça tinha revertido o caso? Não. Nunca. E esse caso está como? Agora a criança está com a mãe. Glória a criança a Deus. voltou com a mãe e vai se investigar. Nossa. Aí por que isso acontece? Por conta de uma ou outra que forja uma situação falsa contra o pai. E ali nós rebotemos de novo a guarda compartilhada, né? O estupro da criança, o estupro de vulnerável, não acontece com penetração. A criança tem 1 ano, normalmente é um toque. Normalmente o cara força a criança a tocar. Normalmente o cara, ele não tem relação sexual com a criança no toque, mas vai lá e ejacula na criança, isso na maioria das vezes. E a lei fala assim, a criança, assim como a mulher, tem que validar o que ela fala. Aí a mãe vai lá e protege a criança e denuncia, porque o Código Penal fala que tem que denunciar. Aí o que acontece? Não tem prova física. Uhum. E ali a lei penal é diferente da civil. Nós temos ali o indício de autoria de que foi aquela pessoa e nós não temos a materialidade comprovada, porque a criança ela é invalidada no judicial. A denúncia foi falsa? Não foi falsa. Às vezes o fato ocorreu, mas não tem provas e foi para o arquivo. O que acontece quando esse processo vai para o arquivo? A mãe perde a guarda da criança. Então, a lei de alienação parental, ela faz exatamente isso com as mães, por isso que nós temos um movimento gigante para revogá-la. Tu acha que vai conseguir? Dificilmente, entendeu? A lei, quando tem um histórico muito ruim, desde a proposição dessa lei, desde do médico americano que foi embasado ali, a lei, a orientação dele, dessa síndrome de alienação parental, que não existe, não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome. É um médico pedófilo que morreu, suicidou em 2000 e pouco, não me recordo aqui o nome, e que ele falava nos vídeos e entrevistas, nos livros dele, que todo mundo tem um lado pedófilo. Nossa. Então, assim, é por aí que vai. Aqui, quando eu falo também essas situações, normalmente eu sou muito criticado. Mas a lei da alienação parental ela também serve, realmente. Mas nós temos outros mecanismos que podem substituir a lei da alienação parental de proteção.
Aí eu falei tudo isso aqui, falei de estupro, falei do caso ali similar e vítimas também de violência doméstica. Você tem um filho com um exemplo. Raca tem um filho ali com um cara, não é especificamente isso, vou tirar o exemplo dela. Vamos colocar outro exemplo aqui. A dona Joana tem um filho com um cara e ali este cara, ela tem medida protetiva contra ele. E tem guarda compartilhada. Na lei da guarda compartilhada, por mais que a gente saiba que se a medida protetiva não é para criança, a mãe tem a obrigação de conversar com o pai. Como que você coloca uma pessoa que foi agredida, violentada emocionalmente, sexualmente, moralmente, patrimonialmente durante toda a vida para conversar com o seu agressor? Porque se ela não conversar, ela responde por alienação parental. Então, tá ali... É muito erro, que eu acho. Muitos erros. O judiciário inteiro é errado. E vocês vivem aqui... Aqui eu vou tomar a liberdade de falar também no pior judiciário do país. Nós temos processos em 23 estados. O Rio de Janeiro ganha na concepção do meu escritório dos meus processos. Não sei o que os outros advogados pensam, mas ele ganha de longe em injustiças cometidas contra mães em processos de família. Aqui no Rio é praticamente uma lei, um código de processo civil do Rio de Janeiro. Não é o nacional. Mas aqui é tudo. É o atendimento, é ruim. É o trânsito, é o pior do país, né? Não sei o que acontece com o judiciário eu posso falar pra vocês aqui. Agora eu não sabia do judiciário. Ontem eu tava falando com a menina que trabalha lá em casa, eu falei, cara, ela tá aprendendo a dirigir. Eu falei, cara, você dirigindo aqui, tu vai dirigir em qualquer lugar, cara, porque aqui o pessoal é louco. Ninguém dá passagem, é um querendo comer o outro, sabe? Então, assim... Cara, é incrível o Rio de Janeiro. E já falo, obviamente, tem as ressalvas, né? Tem muita comarca boa, mas tem muita comarca ruim. Eu vim para uma audiência aqui em um fórum local, que eu não vou falar, senão vai identificar o juiz. Eu já recebi voz de prisão aqui no Rio de Janeiro umas 2 ou 3 vezes, por juízes surtados. E não só o Rio de Janeiro, mas agora falando da questão sexista, mulheres, é minha opinião pessoal, que fique registrado isso, e profissional através dos meus processos em si. Mas mulheres, julgando mulheres, tendem a ser mais prejudiciais do que homens julgando mulheres, pelo menos nos processos que eu atuei. Não são todos os casos, tem juízas, delegadas, com essa doutora Mari de Minas, que ela criou uma estrutura para delegacia especializada de violência doméstica absurda, para acolher realmente a mulher e acolher a criança. Eu conheço juízas fantásticas, mas eu já fui em audiência, por exemplo, que a mãe foi bem vestida, com uma bolsa, cara, a juiz olhou para ela e falou assim, você está pedindo pensão porque vem da sua bolsa que você paga 2 anos de pensão. Nossa. Então, a resposta nesses casos é a mesma. Fala assim, olha, se você está se sentindo desconfortável, desça da sua cadeira, trabalhe como a minha cliente e aí você vai ter 2, 3 bolsas dessas. Aí, por que eu falo isso? Homem pega um na mão do outro e cai num buraco junto. Mulher, esse papo de, mulher... E eu atuo só para mulheres, eu trabalho com mulheres. Esse papo de pega na mão e não solta, na primeira esquina solta. Então, mulheres enxergam outras, infelizmente, com rivalidade. Sim. E eu percebo isso dentro do judiciário. Aqui no Rio, ontem, uma promotora fantástica, uma juíza fantástica que nos atendeu. Assim, são as poucas exceções que eu tive o prazer de conhecer aqui no Rio de Janeiro. Quando eu vou para audiências, normalmente, pelo fato de eu ser incisivo nas minhas decisões, se eu estou munido da minha legalidade, eu vou para a briga. Isso não acontece com advogados que às vezes sabem que vai ter represária. Então, uma arma que eu tenho aqui é as redes sociais. Nós temos essa arma quando temos um público maior para dar visibilidade. Então, se eu sofrer algum abuso ou alguma questão ética, eu vou me socorrer à minha rede social. Eu nunca vou sozinho, eu vou Mas eles têm medo, Rafael? Oi? Isso já é um medo, já é um temor institucionalizado entre eles? Com certeza. Porque normalmente eles nem sabem, né, que eu tenho essa rede. Mas eu me resguardo a fazer o que tem que ser feito sob pena de, se eu for, às vezes, sofrer um abuso de autoridade ali dentro, eu ter a condição de me deslocar. Óbvio que nós temos ali a parte. Normalmente, quando eu venho para audiência, igual eu vim ontem, então eu já tenho uma pessoa, sempre vem comigo, o advogado, eu nunca vou sozinho, porque nós temos que filmar. Em algumas outras audiências eu vou grampeado. Por quê? Porque tem que ter filmagem. Rafael, mas não pode. Pode sim. Código de Processo Civil fala que as audiências podem ser filmadas. Então, eu já aciono a OAB, porque se precisar de alguma coisa, eles estão ali. E se for o caso, eu tenho os contatos que eu posso expor o caso ao ponto de ter uma punição evidente aquele juiz. Não quis assumir o filho. Meu marido registrou. Tem 8 anos. Posso ir atrás dos direitos? Bom, ele não quis assumir o filho e o outro marido, o padrasto, registrou. Tem 8 anos, posso ir atrás dos direitos?
Bom, aí nessa situação ali nós temos dois problemas, né? O primeiro é se o marido registrou mesmo sabendo que não era filho. Não pode. Não pode. E se você sabia que a pessoa era pai da criança, mesmo assim você pediu para que outro assumisse, aquele que assumiu, ele gira um vínculo afetivo. Então agora ele vai conseguir tirar o marido? Suponhamos que ela realmente agora esteja separando daquele que assumiu. Dificilmente vai tirar. Porque ele assumiu o risco. Sabendo que não era filho, ele assumiu uma adoção socioafetiva. Agora o outro, que é o pai biológico, você pode procurar ele a qualquer momento. Só que vai ter uma dificuldade para tirar o nome do outro. Porque o Ministério Público vai analisar se isso é o melhor interesse para a criança. Você já não criou um vínculo. As pessoas também têm mais ideia, né? Sei lá, porque, tipo assim, 8 anos já, gente, a criança já tem vínculo com outro cara, sabe? Não. E pra que ela quer ir atrás do cara agora? Aí vai e depois vai procurar o advogado, porque realmente vai criar um atrito, né? Talvez. Aí vai começar a disputa de guarda, porque o outro vai aparecer, ele vai ter o direito registrado. Mas às vezes nem quer, Rafael, porque se a criança tem 8 anos, o cara nunca apareceu, nunca quis saber, você acha que agora ele vai querer? Não vai, mas aí você vai obrigá-lo a de fato ter o registro. Você vai obrigá-lo a pagar a pensão. E aonde ele vai te atacar? Ele vai pedir guarda compartilhada, ele vai pedir o direito de visitação. Aí é uma pessoa desconhecida, você não vai querer visitação, você vai ter que procurar um advogado depois para minimizar o impacto que vai causar. Às vezes é melhor no ficar... seu filho, a né? paz vale mais. Pensa na criança, gente, primeiro de tudo. Eu não tô falando de... Óbvio que eu não tô falando assim... num caso que a pessoa realmente não tem condições, sabe? Tipo, a pessoa precisa daquele dinheiro e tal, que não é o caso dela, eu acredito. Porque 8 anos ela conseguiu até agora se manter. Então, assim, eu acredito, tô falando isso pra uma pessoa que não tem condições, tem que ir atrás mesmo e tal. Agora, cara, você tá conseguindo. E, pô, eu acho que primeiro você tem que pensar na criança. Sim. Né? 8 anos, você vai tirar a criança do convívio do padrasto, né? Pro pai que nem procurou saber da criança? Eu não entendo, sinceramente. VacaCast.